Capítulo 6. Discernir a vontade. Às vezes, nos convencemos de que não somos capazes de alcançar certos objetivos sozinhos. Acreditamos que nos faltam recursos, experiência ou simplesmente a coragem necessária para dar o próximo passo. Essa foi exatamente a situação em que me encontrei há 9 anos atrás, quando ainda estava no início da minha carreira como dentista. Naquela época, eu sonhava em ter minha própria clínica, mas, ao mesmo tempo, minha mente me dizia que isso era impossível, até porque eu havia passado por 2 recentes frustrações nessa mesma área. Eu não tinha recursos financeiros suficientes, e, para ser honesto, achava que também não tinha experiência necessária para gerenciar tudo sozinho. Essas dúvidas e inseguranças começaram a tomar conta de mim, e eu acabei acreditando que o único caminho viável e mais fácil seria encontrar alguém para compartilhar essa responsabilidade. Foi então que surgiu uma oportunidade que parecia ser a resposta para todas as minhas preocupações. Um dentista mais experiente, com 10 anos a mais de prática, me convidou para me tornar seu sócio. Ele já tinha uma sala comercial pronta, bem equipada, porém sem nenhum paciente para atender praticamente. Tudo parecia perfeito, eu teria alguém ao meu lado com mais experiência e, assim, não precisaria enfrentar esse desal sozinho. Aquela oferta parecia então ser a resposta às minhas orações, pois paciente quem tinha era eu. Do dia para a noite começamos a atender a 4 mãos mais de 60 pacientes. Uma pequena pausa para falar de resposta de oração. Muitas vezes, diante de decisões importantes, podemos ser tentados a buscar sinais externos de Deus, algo visível e concreto que nos guie de forma direta. Por exemplo, durante uma transição de carreira, alguém pode orar assim: Deus, se for para eu continuar nesse emprego, manda um cliente hoje. Se for para eu mudar, não permita que ninguém apareça. Embora pareça prático, devemos ter cuidado com esse tipo de abordagem, pois a Bíblia nos ensina que Deus se comunica principalmente através de seu Espírito em nós e de sua palavra, e sinais externos podem ser enganosos. Jesus nos ensina que suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Como temos o Espírito Santo habitando em nós, ele fala ao nosso íntimo e nos orienta diretamente, sem a necessidade de sinais externos para nos guiar. A verdadeira direção vem dessa voz suave que nos conduz e da comunhão diária com Deus. Além disso, a Bíblia nos adverte em 2 Coríntios 11:14 que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Ele pode manipular situações e pessoas para que pareçam respostas de Deus, mas que, na verdade, podem nos desviar. Por isso, conar cegamente em sinais externos, sem examinar a palavra e buscar discernimento através do Espírito, pode nos levar a erros. A verdadeira orientação vem da intimidade com Deus e da revelação que Ele nos dá através das Escrituras. Outro aspecto importante é que, quando Deus nos dá uma palavra clara ao coração, ela se cumprirá, mesmo que as circunstâncias pareçam contraditórias. Isaías 55:11 nos lembra que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando temos uma palavra de Deus, ainda que a paz pareça ausente em certos momentos, devemos conar que Ele cumprirá o que prometeu, mesmo que o caminho pareça incerto. Ao mesmo tempo, é importante entender que nem sempre teremos uma paz imediata ao enfrentar decisões difíceis. Às vezes, o caminho certo pode parecer desconfortável, mas sabemos que é a decisão correta a tomar. Provérbios 3:5-6 nos instrui a conar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. A verdadeira paz vem de seguir a direção de Deus, mesmo que nossas emoções e circunstâncias não estejam completamente alinhadas com essa decisão. Por outro lado, podemos nos enganar com uma sensação de paz baseada no nosso próprio desejo e entendimento, e isso pode nos levar a decisões erradas. Jeremias 17:9 nos alerta que o coração é enganoso e, por isso, precisamos da palavra de Deus para nos guiar, não apenas de sentimentos. A verdadeira paz é aquela que vem do Espírito Santo, que nos guia pela verdade e nos conduz à vontade perfeita de Deus. Portanto, em vez de buscar sinais exteriores como resposta de Deus, devemos conar na palavra que Ele já plantou em nossos corações e no discernimento que vem através de nosso relacionamento com Ele. Mesmo quando a paz interior não estiver presente de imediato, podemos conar que Deus está nos guiando, porque Sua vontade se cumprirá realmente em nossas vidas. E nem sempre isso virá de um arrepio, ou algo místico. Apenas virá a certeza de que somos guiados por Ele.
Após essa explicação, voltamos à minha mais nova sociedade. Eu creio que não há nada de errado em entrar em uma. Alianças podem ser poderosas e frutíferas quando construídas sobre bases sólidas, princípios e valores compartilhados. O problema, naquela situação específica, estava na minha motivação e no fato de que aquele sócio não compartilhava dos mesmos princípios e valores que eu. Eu não busquei a direção correta e estava focado no que eu não tinha, recursos e experiência, e isso me levou a aceitar uma parceria que, no fundo, não fazia sentido para o meu propósito. Por um tempo, as coisas pareciam estar caminhando bem. Eu estava empolgado e aliviado por ter encontrado uma solução que parecia me poupar dos riscos e dificuldades de empreender sozinho. Porém, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. 6 meses se passaram, e a verdade começou a se revelar. Comecei a notar enormes inconsistências nas finanças da empresa, e a intuição da minha esposa me dizia que algo estava muito errado. Um dia, decidi confrontar meu sócio. Ele não negou as acusações, mas, em vez de tentar resolver a situação, ele simplesmente desapareceu. Fugiu para outro estado levando consigo tudo o que podia, equipamentos, cheques, dinheiro, tudo. Só deixou para trás os clientes insatisfeitos, contas não pagas e uma auxiliar de dentista também desamparada. Naquele momento, o chão pareceu se abrir sob os meus pés. Eu me vi completamente sozinho, sem os recursos e o suporte que acreditava serem essenciais para continuar. Mas, ao invés de ceder ao desespero, algo inesperado aconteceu. Olhei para a clínica vazia, para as dificuldades que estavam diante de mim, e percebi que eu já estava sustentando tudo aquilo sozinho, sem a tal ajuda que achava ser tão essencial. Foi um momento de revelação. O que minha mente dizia que eu não podia fazer, eu já estava fazendo. O que parecia impossível, estava acontecendo. E mais importante ainda, percebi que nunca estive realmente só. Deus estava ao meu lado o tempo todo, me guiando, me sustentando e me dando forças para continuar. Aquilo que parecia ser uma tragédia se transformou em uma lição profunda. A verdadeira força não vem de alianças humanas ou de recursos materiais, mas de uma confiança inabalável em Deus, o meu sócio majoritário. Essa experiência me ensinou que muitas vezes nos enganamos achando que precisamos de mais recursos, mais tecnologia, mais apoio externo, ou até mesmo de sócios que parecem trazer aquilo que julgamos faltar em nós. Mas a verdade é que, com Deus, já temos tudo o que precisamos. Ele nos equipa para as batalhas que enfrentamos, e nas mãos dele, mesmo o que parece pouco se transforma em muito. Se, em algum momento, você se pegou pensando que não é capaz ou que precisa de algo ou alguém para alcançar seus objetivos, lembre-se, isso é um engano. Deus já depositou em você tudo o que é necessário para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Confie nele, e Ele te mostrará que o que parece impossível pode se tornar totalmente alcançável quando estamos sob sua direção. Entender isso não significa que devemos abandonar o estudo, a leitura ou os cursos especializados que podem nos tornar mais tecnicamente hábeis em nossas atividades profissionais. Esses são instrumentos que Deus coloca em nosso caminho. Mas não coloque sua total expectativa neles. Antes de mais nada, Deus já te deu a sabedoria e os recursos necessários para que você possa aprender e se desenvolver. Mais do que isso, Ele pode sobrepor o que aprendemos com uma percepção extraordinária, fazendo-nos prosperar além do esperado. Lembro-me de uma outra vez em que tive dificuldade em compreender oclusão. Fiz um curso de 2 dias sobre o assunto, e isso me levou a buscar mais algumas leituras. Em pouco tempo, me sentia tão seguro no tema que já era capaz de montar e ministrar uma aula sobre o tema. Inclusive, essa foi, durante muito tempo, uma das áreas que diferenciava meus cursos dos demais. Se isso não é o favor e a graça de Deus sobre minha vida, eu não sei o que seria. Quando Deus é chamado a participar, Ele transforma nosso esforço natural em algo sobrenatural. Recentemente, minha esposa fez um pão de queijo caseiro maravilhoso. Enquanto a casa toda estava se deliciando, ela dizia que fez com pouquíssima farinha de trigo e sem todos os ingredientes. Mas mesmo assim ficou incrível. O que quero dizer é que com Deus o pouco que temos sempre é suficiente para nos surpreender. Ele é sempre a melhor parte de tudo o que você precisa fazer.